É o que temos, né, para a pandemia e para depois. Tá bom, parabéns. Obrigado. A próxima inscrita, a vereadora Soninha Francini, para discussão a favor do projeto. Obrigada, presidente. Acho que eu nem vou utilizar o tempo completo, até porque já fui pouco contemplada em outras falas, mas destacar algumas coisas aqui. Em relação à preocupação do vereador Donato sobre a não incidência de ISS sobre os recursos repassados às organizações sociais, na verdade, esse artigo, com a inclusão do artigo 5º, ficam revogados 2 artigos da Lei 16.127, que é de 2015, que dizia basicamente a mesma coisa. Então, desde 2015, a gente tem uma lei dizendo: ficam isentas do imposto sobre serviços de qualquer natureza as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas como organizações sociais, estabelecidas no município, que celebrem com a administração pública direta e autarquias da União, do Estado e do município, contrato de gestão com vistas à formação de parceria entre as partes para o fomento e execução de atividades dirigidas às áreas de saúde, o S de saúde, portanto, cultura. Eu estou que nem o vereador Caio aqui, 200 janelas abertas. Mas, enfim, a lei de 2015... e 3, esportes, lazer e recreação. Então, já desde 2015, eu vou dizer para o vereador que, quando eu li esse artigo, eu também falo, será que eu sou a favor, não incidir sobre as organizações? E aí, na verdade, já constava em lei desde 2015. E o que aconteceu agora foi que a redação ficou mais... porque ficou mais simplificada, mais abrangente. Simplesmente diz, não incide o ISS sobre os recursos repassados às organizações sociais, um pouquinho mais elaborado do que isso que eu disse agora, no âmbito do contrato de gestão. Até porque a 16.127, ela dispõe sobre diversas outras incidências e não incidências, e eu não percebi isso, que a gente tinha, né, de uma certa forma, revogado a não incidência e agora restitui. E, aliás, eu não revogaria, se é que em 2017 a gente já não mudou isso, agora já não tenho certeza de mais nada, mas o artigo 4º, que também está sendo revogado aqui, na Lei 16.127, estabelecia que a isenção, a isenção que se refere ao artigo 3º será revogada caso a organização social não atenda aos requisitos específicos para sua qualificação, descumpra as disposições contidas no contrato de gestão, cometa qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos, e a revogação da isenção retroagirá a data de ocorrência dos fatos que a ensejaram. Então, assim, pode-se até alegar que se ocorrer qualquer um desses fatores, quer dizer, se a OS cometeu uma irregularidade, que o poder público pode reivindicar o fim da não incidência, mas assim, se a gente tinha uma lei afirmando claramente isso, que a organização social perde esse direito, né, da isenção, era o termo usado na lei aqui, se ela descumprir os requisitos do contrato e assim por diante, eu não sei por que a gente revogaria esse parágrafo também. Podia revogar, então, só aquele em que a gente está propondo uma nova redação. Em relação às TPUs, bom, concordo com o vereador Rodrigo Goulart, com o vereador Fábio Riva, com o vereador Ricardo Nunes, com todo mundo que já se pronunciou a esse respeito, acho que o Caio Miranda também, enfim, foram inúmeros os vereadores, se é que não foram todos os vereadores, que se pronunciaram em defesa, né, daqueles que pagam uma taxa, né, por um determinado direito, que é o direito de montar mesas e cadeiras nas calçadas, o direito de ter um comércio ambulante no passeio público, que era um absurdo a gente continuar recolhendo isso, ou para quem já tinha feito o pagamento referente ao ano todo, com as pessoas proibidas de usar as calçadas, de exercer seu trabalho como ambulante. Mas o que o vereador Suplicy observou, eu também só me dei conta agora há pouco no começo da sessão, que aqueles que solicitaram autorização pelo programa Tô Legal, eles não pagam TPU, eles fazem o recolhimento do preço público, emitem lá o boleto. Então, ou eu me engano, ou do jeito como está a redação,
os ambulantes que tiveram autorização, né, de 90 dias, que pode ser prorrogada, agora não, que está tudo suspenso, mas essas pessoas também precisam ser abrangidas por essa postergação ou pelo cancelamento desse pagamento. Eu mesma tinha feito um texto, o projeto de lei... Cadê ele? O projeto de lei 416 de 2020, tratando especificamente dos permissionários dos mercados municipais e dos sacolões, como o vereador Riva também já mencionou, porque até para mim, quando eu falava em TPU, termo de permissão, e quem tem o seu guichê, barraca, no mercado é um permissionário, eu tinha esquecido que não, é outro tipo de recolhimento, é o preço de ocupação diária. Então, se a gente não especificasse, né, que esses permissionários também não precisariam, né, ficariam dispensados do pagamento correspondente ao período em que eles tiveram... na verdade, o que a gente propôs no nosso projeto de lei e que é o que está contemplado aqui no artigo 9º do substitutivo aprovado hoje, que aqueles que, obviamente, tiveram o seu movimento muito reduzido em função da pandemia, quer dizer, os vendedores de hortifruti, que não pararam de trabalhar, mas é lógico que tiveram uma queda muito grande das suas atividades, que esses podiam pegar o equivalente a 5 meses do pagamento do POA, o preço de ocupação diária, e transferir para o ano que vem e dividir em 10 prestações, quer dizer, diluindo ao longo do próximo exercício. E aqueles que não puderam exercer suas atividades, mesmo estando em sacolões e mercados municipais, e por quê? Porque o tipo de atividade não estava incluída nas hipóteses de serviços essenciais, por exemplo, acho até que o vereador José Turim fez uma manifestação logo no começo da quarentena, falando do absurdo que era agentes visitores entrando e fechando uma tabacaria no mercado da Lapa, porque tem isso, o mercado ficou aberto, porque é um serviço essencial de abastecimento, mas lá dentro tem um comércio que não pôde abrir. Então, que nesse caso, esses comerciantes em especial, que tiveram que ficar fechados nos mercados, que eles fossem dispensados do pagamento correspondente a esse período em que eles não puderam funcionar. Então, o nosso texto do PL 416 de 2020 era mais minucioso, detalhado, explicava tudo isso, 5 agora, 10 depois, e o texto do projeto de lei aqui do substitutivo do Executivo é bem mais sucinto que isso. Só eu quero garantir, eu prestei atenção na leitura do vereador Holiday, mas não em cada palavra, que os sacolões estão contemplados também, mas se não estiverem, a gente precisa incluir os sacolões na próxima votação. E precisamos, sim, analisar como é que fica o caso daqueles que conseguiram, né, por meio da portaria de autorização, o direito de exercer as suas atividades de comércio ambulante nas ruas de São Paulo, e que não é a TPU que eles recolhem. O que eles pagam é o preço público correspondente. Para mim, não é, assim, é completamente injusto que alguns ambulantes tenham reconhecimento de que não podem pagar TPU se foram proibidos de exercer as atividades, e que outros ambulantes, devidamente autorizados pela prefeitura em tempos normais, também não sejam, de alguma forma, né, ressarcidos, que isso não seja convertido em crédito para uma próxima ocasião em que eles tenham essa permissão, ou mesmo que esse crédito seja utilizado de uma outra maneira, porque imaginando que alguém teve essa autorização por 90 dias, pagou, e ele não vai retomar as atividades dele, então, de alguma forma, ele tem que ser ressarcido por ter feito esse pagamento sem poder exercer atividade correspondente. Só vou ler rapidamente aqui o artigo 9º, que é o que diz respeito aos permissionários dos mercados sacolões. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar a data de vencimento dos pagamentos da remuneração de uso devida pelos permissionários de áreas nos mercados centrais de abastecimento e nos frigoríficos municipais. E aí vem o parágrafo 1º. Até metade do valor de pagamento previsto para o presente exercício poderá ter o seu vencimento postergado para o exercício de 2021, nos termos da regulamentação desta lei. E aí, aqui nos termos da regulamentação, que a gente, né, vai sugerir para o Executivo
que realmente faça, né, que seja diluído o pagamento ao longo do exercício de 2021, porque senão vai pesar sobre os ombros dos permissionários, né, se vier tudo de uma vez, a parcela do ano que vem junto com a parcela inteira vencida de 2020. E os permissionários, parágrafo 2º, os permissionários que foram proibidos de funcionamento durante a situação de emergência terão seu preço público no exercício de 2020 reduzido proporcionalmente ao período em que ficaram fechados. Eu acho que a gente não precisa entrar nesse detalhamento na lei, quanto mais detalhada a lei, depois mais complicada é a sua própria aplicação, mas lembrar dessa possibilidade. E alguém que não vai exercer as suas atividades no ano que vem, quer dizer, quem exercer tem o direito a um abatimento, né? Aquilo que pagou por um período que ficou fechado, não preciso pagar no ano que vem enquanto eu estiver aberto. Mas, ainda mais num cenário de quebradeira. E alguém que pagou esse ano, não exerceu atividade e no ano que vem não vai mais estar em atividade. Alguma forma de ressarcimento a gente tinha que cogitar por uma questão básica de justiça, né? É um benefício a ser concedido a todas as pessoas. Não vamos devolver o dinheiro para todas elas, mas algumas não terão essa possibilidade, né? De usar isso como um crédito para um débito futuro. Agora sim, é isso, presidente, colegas, obrigada pela atenção.